né, os 5 passos para aumentar a conversão em vendas. Olá, Ricardo, seja bem-vindo, Interativa. Olá, Adriana. E assim, já de início eu começo agradecendo, né? Agradecer você ter aceito o convite tão prontamente, né? Tão rápido. Enfim, vai ser empolgante. Eu tenho certeza que a live vai ser muito boa, vai ajudar muita gente, né? Pessoal entrando aí. Olá, Michel. Que legal, André. Eu também agradeço muito o seu convite, tá? Agradeço por estar aqui, né? Agradeço por falar de um tema que eu gosto, né? Que gera muita expectativa positiva nas pessoas, né? Quando a gente fala assim, 5 passos para fazer conversão em vendas, isso gera uma expectativa muito positiva nas pessoas, né? Exatamente. E que é bacana, assim, né? Um dos intuitos, né, que me agradou muito, né, conversar com você e te chamar é que a gente tem esse propósito, né, assim, essa é uma informação que me passa que vão ajudar as pessoas muitíssimo, né, a começar a vender cada vez mais, né, então isso aqui é bem bacana. Então, vou dar início aqui oficial, o pessoal está chegando e é claro, né, quem está assistindo aí, eu acho que você tem que abaixar um pouquinho o volume, porque eu estou conseguindo escutar, talvez. Vamos fazer o seguinte, deixa eu pôr um fone, então, de ouvido, Tá. para se melhora. Enquanto você apronta aí, vou só reforçando aqui um recadinho para o pessoal. Se você, claro, acha esse tema interessante, né? É bacana que você curte aí, né? Põe no coraçãozinho, compartilhe, mande direct para as pessoas, porque vocês também vão estar ajudando aí a gente a divulgar, né? Agora melhorou. Bacana. Melhorou? Aham. Então tá tudo certo agora. Adri, dá um ok pra gente aí que você viu que tava rolando um eco, né? Então, assim, ajuda a gente a divulgar a informação, né? E a divulgar a live, mais pessoas vão ver, então isso é super bacana, tá? E aqui a gente vai falar, vamos lembrando aqui ao longo da live, mas você pode estar concorrendo, né, ao ingresso do workshop da Suzana, o workshop chama Liderança de Alta Performance, tá? Eu já entrei ali no site, R$ 50 mais taxa de entrega, são de 3 a 4 horas, 3 a 4 horas, né, Suzana, aí de workshop? Isso. É um workshop totalmente vivencial, né? Diferente de palestra, ou seja, tem dinâmica, totalmente interativo. E é isso, entre 3 a 4 horas. Excelente. Então, ótimo custo-benefício, com uma pessoa com muita experiência, né? No ramo, aliás, deixa eu apresentar então também oficialmente aqui a Suzana. Suzana, primeiro foi uma indicação, né, de um colega nosso em comum, um super Christian Cunha, assim, maravilhoso, cara, meu 10 também do ramo de vendas, foi assim que a gente se conheceu. E aí, como eu falei, adorei aí seu propósito aí de trabalho, né? E para quem não conhece Suzana, né? Como eu não conhecia, Suzana é coach, é mentora de executivos, de líderes, de empreendedores, é especialista em desenvolvimento, né, de carreira e de gestão de vendas, tanto na parte de varejo quanto para planejamento, né? E tem aí no currículo muitas palestras, mais de 18 anos de treinamento, né? Ou seja, tem muito a compartilhar. Então, Suzana, bem-vindo e vamos começar aí, então, com esse tema. Faça a sua introdução e já emenda aqui uma primeira pergunta, né? Que é fazer o pessoal entender assim, quais são esses 5 passos e como que você quer estruturar aí para conversar com a gente. Como é que você quer contar essa história aí desses 5 passos? Que legal, né? Bom, de novo, né? Obrigada por estar aqui também com vocês e trocar aqui bastante com a sua audiência. Bem, gente, eu acho ótimo que quando eu falo assim, 5 passos para fazer uma conversão em vendas, todo mundo fica assim, que legal, eu preciso disso, né? E acho que vai vir aqui, vai ter uma fórmula mágica, né? Então, gente, né? E o que acontece? Na verdade, não tem fórmula mágica, né? O que tem por detrás, né, do seu sucesso? O que tem de trás de resultado? É muito estudo. Mais estudo, muito mais estudo, estudo contínuo. Então, é muito importante, né? Por que eu estou comentando isso, né, aqui na introdução? Porque é comum, quando as pessoas, 5 passos, né, para melhorar essa conversão em vendas, é um tema de palestra que eu dou em empresa, e as pessoas vêm assim, com tudo, com fogo nos olhos, e cara, vou descobrir a fórmula mágica, né? E não tem fórmula mágica, cara, tu tem que estudar muito, né? E o tema que eu tô trazendo aqui para vocês hoje casa muito com o que o André tem para oferecer, que é a parte técnica mesmo de vendas, né?
Ou seja, você precisa de muito estudo, mas você precisa também de uma parte que as pessoas às vezes não dão muito valor, que é o autoconhecimento. E certamente você que já está aqui nessa live, né, eu tenho certeza que você já vende. Eu tenho certeza que você, de alguma forma, ou está vendendo a sua imagem, está vendendo um produto, está vendendo alguma coisa. E tem aquela situação de que, uma pequena frustração de que alguma coisa está faltando ou está faltando alguma coisa para me entregar o resultado, né? Então, assim, não tem fórmula mágica, tem muito autoconhecimento, é autoconhecimento puro, né? E você precisa tomar consciência disso, né, André? Eu não sei se isso faz sentido aí também para você. E eu começo aqui, né, para a gente aquecer aqui, né, uma pergunta poderosa de reflexão, de autoconhecimento, que é: qual é o seu nível hoje de satisfação, né, com relação aos seus resultados em vendas, né? E por que eu quero começar com essa pergunta poderosa de reflexão? Para que você reflita se você está satisfeito hoje com seus resultados em vendas. E eu preciso começar a pensar, porque quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a olhar para dentro, que é onde a gente começa a fazer o processo do autoconhecimento. E quando você começa a pensar nisso, você começa a olhar e você começa a ter respostas de que, cara, eu sei o que está faltando. Está me faltando conhecimento, a parte técnica, ou está me faltando eu melhorar as minhas habilidades, as minhas competências comportamentais, né? Sim. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Bacana, uma autoanálise, né? Eu super concordo, porque para nada existe, enfim, uma fórmula tão simples, né? Existe sim maneiras padronizadas que a gente sabe que são mais bem sucedidas, né? Por exemplo, algumas técnicas que eu ensino, né? Que eu passo, justamente são técnicas que a gente sabe que, enfim, que aplicadas da maneira devida, né? Tendenciam a te trazer melhor resultado, mas assim, não é, olha, faz isso. Se fosse fácil assim, tava todo mundo rico, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo. E a coisa não é tão fácil assim. Verdade. Não é fácil porque a gente está lidando com pessoas, né? E o que você falou tem tudo a ver com uma autoanálise, uma autorreflexão, né? O que é bastante interessante aí. Então, sim, claro, concordo 100% com você. E aí o primeiro passo, então, vamos começar. Qual que é o primeiro passo desses 5 para a gente conseguir melhorar essa conversão? Entendi. Antes de eu entrar no primeiro passo, eu preciso falar do autoconhecimento aqui rapidamente com vocês, tá? E eu trouxe até uma pesquisa aqui do Brian Tracy, né? Que ele é um estudioso da psicologia, né, das vendas, um especialista em treinamento de vendedores para alta performance, André. E ele desenvolveu a teoria da lei do Pareto. Isso conversa muito com essa questão que eu introduzi aqui, da importância de você ter a técnica, que é o conhecimento. Eu preciso conhecer a empresa, eu preciso conhecer bem o meu produto, eu preciso conhecer as minhas ferramentas, e eu preciso encarar vendas não como uma profissãozinha qualquer, eu preciso encarar vendas como realmente uma carreira, uma profissão, né? E aí, olha o que ele fala pra gente, né? Inclusive, essa pesquisa eu extraí ela a minha fonte, ela foi do livro, né? A Psicologia das Vendas, né? Super indico aí a leitura para vocês, que ele fala que 80% das vendas, elas são feitas por 20% dos vendedores. Olha que louco isso, né? Quando eu sou gestor e eu olho para isso, eu estou tendo o quê? Uma minoria fazendo 80% das minhas vendas. E isso é uma realidade hoje nas empresas, né? E o que acontece? Por que esses 20%, então, não chega hoje no seu 100%? Por que essa pessoa hoje não consegue ter essa conversão 100% em vendas? Porque existe uma situação comportamental nesse vendedor. Existe um padrão de comportamento nele e que ele lida com seus clientes de forma igual e ele não percebe, porque isso é um hábito, né? A outra situação é que eu tenho 20% dos vendedores fazendo aí o quê? 80% das vendas e ganha 80% das comissões. Ou seja, são os caras que mais remunerados da minha equipe de vendas, né? E que dispensam aí pouca energia porque acaba tendo uma concentração nos principais clientes. Enquanto que 80% dos vendedores só fazem 20% das vendas. E
dividem apenas 20% dessas comissões. Então, olha só, né? Que louco isso. Isso me traz dois cenários. Porque eu tenho o quê? Uma equipe de vendas que tem um gap, né? Um gap evidente de converter as suas vendas justamente porque existe um comportamento nessa equipe, um hábito comportamental nessa equipe. Né? E por que eu estou falando disso tudo? Porque o autoconhecimento, gente, ele é uma coisa super nova, né? Na nossa realidade hoje, né? Está se falando muito de você buscar o autoconhecimento, mas poucos ainda dão valor a isso, né? E acha que autoconhecimento é você saber falar de um pouquinho de você, né? E não é isso, né? Autoconhecimento é você ter um olhar para dentro de você, onde você consegue entender os seus talentos, onde você conhece, você identifica quais são de verdade os seus recursos, os seus pontos fortes. E, detalhe, você sabe também quais são seus pontos de melhoria. E a gente nega olhar para isso, né? A gente não olha para isso, porque a gente acha que a gente está sempre bem na foto, né? Então, a gente procura não fazer esse autoconhecimento. E isso vai interferir diretamente nos seus resultados. E quando você trabalha, né, esse olhar de você identificar os seus comportamentos, os seus padrões, os seus hábitos, quando você ignora isso, isso acaba te afastando do seu resultado, isso acaba afastando você de chegar nesse seu 100%, de você alcançar esse resultado, tá? E por que eu falo disso, né? Eu vou até dar um exemplo aqui. Quando um vendedor, né, ele reclama, né? Ele vê dificuldade em tudo, ele vai para uma negociação já entendendo, cara, aquele cara é um chato, aquele cara não sei, ele não vai comprar o meu negócio. O que ele está colocando ali? Interferências. E aquilo que ele pensa, ele vê, ele sente, ele passa a ser, ele passa a ter um comportamento de não resultado, né, na rotina dele. E isso acaba interferindo nas vendas. Então, o primeiro passo, né, e já respondendo, acho que você já entendeu que o primeiro passo é você investir no autoconhecimento, né? Por que existem tantos gaps nas nossas etapas de conversão? É isso. É porque eu não consigo ver o meu comportamento e ver as interferências que esses comportamentos estão trazendo, causando, né, na minha realidade, na minha atitude ali, no meu dia a dia. Existe uma tendência natural das pessoas, minha opinião, de sempre externar os problemas, né? Então, assim, eu não estou convertendo porque ou é o produto, é o serviço, é a empresa, é o fluxo, é operações, o marketing. Pode ser isso também, mas todo mundo tem a sua parcela de culpa, né? Tanto para conversão boa quanto para conversão não tão boa assim, né? E eu acho que esse processo é fundamental. E quando não tem isso, duas coisas ruins acontecem. Uma para a empresa e uma para você que é vendedor, né? Por quê? Porque a empresa tem uma carteira importante de clientes na mão de poucos. Então, assim, se a empresa está com uma carteira de clientes importante, um faturamento importante, está na minha mão, eu tenho a famosa dor de barriga e não consigo atender o cliente, eu corro um risco muito grande, né? No meu faturamento corporativo. Enquanto também, como vendedor, né? Como você falou, se eu não me proponho a entender quão bem eu posso ainda fazer, né, cada uma das fases, das etapas de um processo de venda, eu realmente não consigo melhorar. Por quê? Porque a conversão de vendas, ela não ocorre só no final do funil, né? Ela ocorre durante todo o processo. Então, você pode estar fazendo muito bem da metade para frente, mas você está chegando com pouquíssimos clientes da metade para frente do seu funil, porque tem alguma coisa acontecendo ali atrás, né? Eu acho que isso é um recado importante que você deu aí. E isso tem a ver com o quê? Com comportamento. Porque a pessoa, né, quando a gente olha, nós, né, a gente cria um hábito, né, um hábito de comportamento. E a gente passa a ter aquele comportamento, aquele hábito em tudo aquilo que a gente faz. Uhum. Né? Você falou aí uma questão importante, a gente põe a culpa sempre nas circunstâncias externas. Isso, para mim, isso daria até outro tema de live, viu, André? Sim, mas... Por quê? Porque isso é o quê? Protagonismo. Isso é protagonismo na veia. As pessoas não assumem a responsabilidade, né? E hoje a gente está vivendo uma situação que a gente precisa buscar esse protagonismo, né? Para poder ter o quê? Aquela liderança horizontal. Né? E a liderança, ela não é só no cargo de gestão, ela tem que estar presente aí, no vendedor, no supervisor, né? Para qualquer pessoa, né? Na sua rotina de vida. E aí, voltando aqui no nosso assunto,
Olha só, 80% das falhas do processo de vendas, que é aquilo que a gente estava falando, eles acontecem por conflitos interpessoais, né? E não em razão da capacidade técnica, né? Porque você pode estar aqui se perguntando, cara, mas eu tenho conhecimento técnico, eu sei vender, eu faço isso há 20 anos e eu não estou conseguindo entregar resultado, né? Então é por isso. O que eu preciso agora para melhorar, então, a minha conversão em vendas? É esses passinhos aqui que a gente está dando para você. O primeiro deles é investir no autoconhecimento, tá? 80% do seu sucesso como vendedor, ele está determinado pela sua atitude. E quem está dizendo isso não sou eu, são os especialistas, são os psicólogos, são as pessoas que investigam comportamento humano, desenvolvimento humano. E isso tem a ver com o quê? Se a gente está falando de atitude, se 80% dos meus resultados, eles são referentes às minhas atitudes, eu estou falando exatamente de comportamento. Então, como é que eu olho para o meu comportamento? Como é que eu identifico qual é o meu comportamento? Existe certo e errado? Não, existem os resultados que você está tendo. E os resultados, eles não estão tendo a conversão em vendas. Então, eu preciso olhar para isso, eu preciso olhar para dentro e buscar esse autoconhecimento. É o primeiro passo que eu dou, né? E esses 20%, tá onde? É porque eu não posso ignorar eles, né? Esses 20% está onde? Está na parte técnica, colega. Então, aquela primeira pergunta que eu fiz para você é para você identificar o que está me faltando. É a parte técnica? É eu entender um pouco melhor de negociação? É eu entender como é que eu faço ROI, retorno sobre investimento? O que eu preciso entender para me melhorar a minha venda? Não é a parte técnica? Não, é a parte comportamental. Então, acorda, invista em autoconhecimento. Muito bom isso. Aliás, assim, eu vou até já falar, semana que vem eu estou programando uma live com o Kleber Nunes. Ele me procurou, né, pelo conteúdo que eu estou colocando na internet, ele me procurou. E eu vou fazer uma mentoria ao vivo com ele. Por quê? Porque ele me procurou justamente acreditando que legal, André. que ele estava com uma questão técnica, né, que ele faz venda por telefone. E aí, conversando com ele, eu já consegui mapear que não é tanto técnico, porque o cara tá batendo 100% de meta há muito tempo. Então, para ele conseguir evoluir isso, é mais justamente comportamento. Ou seja, como que ele está se comportando ao longo do processo de vendas. E é uma mentoria em cima disso daí que a gente vai fazer na próxima semana. Então, assim, é bem interessante e casa justamente com o que você falou. Acho que travou aí. Você me escutou? Não, travou, você ficou mudo para mim. Se você puder repetir... Não, eu falei que justamente isso, assim, ele tem 100% de meta já há um bom tempo, né? Então, assim, não é uma questão técnica, porque ele sabe vender, mas é o comportamento dele, como que ele está se comportando, como que ele está trabalhando cada uma das etapas do processo de vendas, porque numa primeira conversa que eu já tive com ele, já foi fácil conseguir identificar isso. Então, assim, é muito importante a gente tentar entender, né, o que a gente consegue realmente trazer para a mesa. O que você falou, se é técnico, se é comportamental. E para quem quiser, semana que vem, uma mentoria ao vivo, aí eu vou falar justamente sobre isso, tá? Que legal, que legal. Parabéns, André, é isso mesmo. E assim, as pessoas precisam perceber isso. Às vezes você está até entregando 100%, mas você não cresce. Sim. Por quê? Porque às vezes, aí se a gente for fazer uma análise mais profunda, ó, tem mentorado meu aqui na live, viu, André? Olha que legal. Quando às vezes você está entregando 100%, aí a pessoa se acomoda, ela esquece de fazer essa busca, por quê? Cara, não é só isso, não é só entregar também, você precisa crescer, você precisa expandir, você precisa ser criativo, trazer inovação de comportamento também para a tua carreira, né, de vendas, né? Bacana, é isso aí. Então, a gente já falou do primeiro passo. Como é que tá o nosso tempo aí? Você tá controlando, né, André? Sim, a gente tem ainda 40 minutos. Lembrando para o pessoal, né, que nós vamos falar sobre o sorteio aí do seu workshop em algum momento aqui, para que a gente vai ter tempo ainda para falar, né? Então, fique ligado para você saber como concorrer ao sorteio do ingresso do workshop da Suzana, que vai falar sobre liderança de alta performance. Então, assim, fique ligado aí na live para aprender e também para concorrer aí mais aprendizagem, né? Mais e aí aprendizado. A gente descobriu, então, o primeiro passo, é isso? É isso. O primeiro passo é autoconhecimento. Segundo passo que eu estou trazendo aqui para vocês, que é fundamental. Gente, é você entender o perfil comportamental. Então, olha só, pega papel e caneta aí que você vai precisar para anotar essas dicas incríveis que eu vou falar. Perfil comportamental. Eu preciso entender que se eu tenho um hábito e atitudes, cara, provavelmente você tem um tipo de perfil comportamental. E perfil comportamental, existem 4 tipos de perfil comportamental.
todo mundo tem os 4 perfil comportamental. Eu vou falar um pouquinho disso, né? Porque eu sou formada em análise de perfil comportamental, eu faço análise de perfil comportamental. Eu, inclusive, uso uma ferramenta que é o Coach Assessment, porque eu tenho licença para estar usando o Coach Assessment, onde existe 97% de acerto. Então, assim, é uma coisa que você pode confiar bastante. Mas, Su, não quero fazer análise, eu não quero analisar o meu perfil comportamental. Gente, vai lá no meu site, www.coachsr.com.br, que você consegue baixar um PDF para você fazer um exercício aí do seu perfil comportamental. Vocês vão adorar. Existe lá a forma de você analisar os recursos e as interferências. Mas é importante, o segundo passo, conheça o seu perfil comportamental. Tá? A gente tem 4 tipos, todo mundo tem os 4, mas eu tenho um predominante. E esse predominante, ele tem a ver com o quê? Com a sua educação que você teve até aqui, com as suas crenças, com seus valores, né, com o que você aprendeu. E as pessoas, cada uma de nós, né, cada um de nós tem uma vivência diferente, ou seja, tem um aprendizado diferente. Então, eu acabo tendo um perfil predominante diferente das pessoas, mesmo todo mundo tendo os 4 tipos de perfil comportamental. Pode perguntar, André. Você ia fazer alguma pergunta? Só estava concordando com você. Legal. E aí, quais são, então, esses tipos? Eu vou falar brevemente aqui os 4 tipos de perfil comportamental. Eu tenho um executor, que também é o dominante, né? O executor, ele também leva o nome de dominante, que são aquelas pessoas corajosas, gente, aquelas pessoas que têm controle, sabe? Aquelas pessoas que são focadas em resultado. Faca na caveira, né? Quando a gente vai contratar um vendedor, inclusive, a gente faz o quê? Geralmente a gente tendencia para um executor, que é aquele cara focado em resultado. Uhum. Tem o comunicador, né, que é aquela pessoa influente. A gente percebe também quando é uma pessoa comunicadora, quando a gente está numa sala de reunião e entra aquela pessoa contando piada, aquela pessoa motivada, aquela pessoa para cima, aquela pessoa que gosta de conversar. Essa pessoa certamente é um comunicador, tá? Existe o planejador, né, são as pessoas estáveis, né, são as pessoas mais calmas, né, que mostram paixão em tudo que faz, né, que gosta de fazer tudo com detalhe, né, que gosta de ter começo, meio e fim, né. Essas pessoas são as pessoas que têm um perfil estável, né, planejador. Existe o analista, que é aquele conforme, né, aquela pessoa que está atenta a tudo, a todos os detalhes, não deixa nada passar despercebido, aquela pessoa que gosta da lei, que gosta de ver regra, que gosta do procedimento, é aquela pessoa cuidadosa. Então, observe, eu falei brevemente aqui os principais indicadores dos perfis. Você precisa agora olhar para você e identificar qual desse perfil você se identifica mais. É com o executor? É com o planejador? É com o analista? Né? Por quê? Porque esse é o segundo passo. Eu preciso entender como que eu me comporto, tá? Porque de acordo com o que eu me comporto, eu tenho o meu ponto forte e eu tenho a minha interferência. É mais ou menos física. Então, a minha interferência é uma força contrária à minha força. Quando eu não conheço aquilo que é a minha força e a minha interferência, eu fico assim, ó. Você fica no ponto neutro, né? No ponto estável, você não vai estar canto nenhum. Sim. Essa é a dificuldade de fazer a conversão em vendas. Então, eu preciso identificar o meu perfil, né? Uma coisa importante que eu quero aproveitar o momento aqui para dizer. Muita atenção, gente. Olha a importância de você conhecer seu perfil comportamental. As empresas, quando elas vão contratar um candidato, elas contratam pelas habilidades técnicas. Mas quando elas vão demitir, elas demitem por falhas comportamentais. E que você não percebe. Né? Porque aí quando a gente olha para dentro da empresa, a gente tem uma falha muito grande nas empresas, que é a falta de feedback, né? Porque se a gente tivesse um feedback correto, né, ativo, né, pelos líderes, com certeza a gente identificava isso, né, ia corrigindo essas falhas comportamentais, né, mas isso é uma realidade, é fato, né? É tanto realidade que eu vou te dar um exemplo aqui. Quando você é um cara que bate meta, cara, você entrega todos os resultados, de repente você é demitido. Acontece ou não acontece? Aí você fica assim, o que aconteceu? Por que eu estou sendo demitido? A gente está enxugando o corte, a gente está reduzindo custos. Mentira, gente. Porque ficou gente lá, não ficou?
A Alguém foi empresa não escolhido fez. para ficar, né? Alguém foi escolhida para ficar. Isso tem a ver com o quê? Com o comportamento, colega. Então, a gente precisa olhar com carinho para o nosso perfil comportamental. É a segunda dica que eu dou. Agora, Suzana, assim, aproveitando o seu gancho de falta de feedback, é legal, sim, tentar deixar claro, e aí ver se você concorda comigo, que não existe o melhor, o pior, o bom, o ruim em termos de comportamento. Ou seja, preciso você saber, Sim. é preciso você identificar e saber explorar isso, porque todos os quatro têm seus positivos e negativos. Positivos e negativo, por, né, assim, coisas que atrapalham nessa força aí. Pontos de melhoria. Exato. Então, assim, o executor, meu, ele é um cara, por exemplo, que não precisa de tutoria, né? Ele pega as coisas rápido, mas, assim, tem um lado também, por ser executor e ter essa questão, é uma pessoa bastante competitiva, né? Então, às vezes, isso pode atrapalhar. E, assim, o comunicador também tem, planejador analista, por exemplo. Sabe tudo que torna o resultado dele possível, então ele vai sempre atrás disso, né? Ao mesmo Uhum. tempo, ele não liga tanto para a produtividade, porque ele quer fazer tudo na perfeição, né? O analista é um ser também perfeccionista. Então, assim, para o pessoal entender que identificar o seu não significa, pô, será que eu estou bem então? Porque eu percebi que eu sou comunicador. Tá tudo certo, né? Basta você saber explorar o melhor dele. E, claro, todo mundo tem os quatro, só que tem um que aflora, que é como você falou, que é o mais dominante. Uhum. Perfeito, André. Não, bom, vou esclarecer. Não tem certo e não tem errado. Existe perfil certo? Não, gente, não existe perfil certo, também não existe perfil errado. É isso. Todos eles têm um recurso e todos eles têm interferência. Como é que eu lido com isso? Por que é importante eu conhecer? Porque é o autoconhecimento. Faz parte do seu autoconhecimento, né? Você identificar o seu perfil comportamental. E quando você faz esse olhar, você vê o quê? O que tem de ponto forte, que é o que você vai aperfeiçoar, que você vai dar foco, que você vai performar, explorar melhor ele, porque às vezes você não está explorando ele a seu favor, e vai olhar para as interferências, que são as forças contrárias, que todos eles têm, e vai minimizar elas. Para quê? Para que você potencialize os seus recursos. O que acontece? Como você não sabe o seu perfil, você age de acordo com as emoções. E aí as interferências, horas elas afloram, horas você não potencializa o seu recurso. Você falou aí do executor, né? Eu vou aproveitar e vou dar um gancho. Qual que é a palavra-chave do executor? É o resultado, é o foco, né? Faca na caveira, como diz a equipe de vendas aí, né? Aquele cara. O que ele faz? Isso é bom? Isso é excelente. Quando dá um desafio para ele, ele vai igual um trator para alcançar o desafio. Isso é bom? Isso é excelente. Mas se ele não prestar atenção, ele atropelou todo mundo para poder conseguir o resultado. Então ele tem que estar atento no comportamento dele. Para quê? Para ser esse cara que vai rápido, que vai ser objetivo, mas ele vai usar o quê? Da inteligência emocional para ser uma pessoa mais empática, mais tranquila, confiante, Sim, e não sim. aquela pessoa desesperada, né? Para alcançar o que precisa. Isso fez sentido aí? Claro. Eu trouxe aqui um pouquinho para explorar cada um. Se tiver tempo, eu falo. Se não tiver, a gente segue para o terceiro passo. Como é que nós estamos aí, André? Vamos para o terceiro, e aí a gente pode resgatar Tá. se tiver tempo no final, pode ser? Pode também. Qual é o terceiro passo, então, gente? Que eu trouxe aqui para vocês. Eu tenho certeza que se vocês seguirem esses passos direitinho, vocês vão conseguir ter conversão em vendas muito melhor do que estavam tendo até agora. O terceiro passo é você entender que o cliente, ele também tem um perfil comportamental, né? Por que eu pedi para você pegar aí papel e caneta? Para você anotar essas principais características, porque a partir do momento que você se conhece, eu quero que você agora tenha um olhar curioso de entender as pessoas que você está se relacionando para você fazer essa conversão em vendas, que tipo de perfil ela é. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos o hábito de tratar o outro como a gente gosta de ser tratado. Uhum. É ou não é? É ou não é, né, André? A Sim, gente tem esse é o que a gente hábito. aprende, inclusive, desde criancinha, né? Né? A gente tem esse hábito de querer que o outro trate a gente como a gente gosta de ser tratado. Gente, vendas é relacionamento.
Eu não consigo ter relacionamento se eu não gerar empatia, rapport com esse meu cliente. Eu preciso entender isso, tomar consciência disso. Sabe aquele cara, aquele vendedor que faz que 20% da equipe entrega 80% do resultado? Por que ele não chega no 100? Porque ele lida com todo mundo igual a ele. Ele trata todo mundo do jeito que ele quer ser tratado. Aí ele consegue bater as metas em 80%, mas não chega no 100 às vezes. Por quê? Porque tem sempre um ou outro que é diferente dele. Com esse cara não vai rolar. Entendeu? Ele não vai conseguir fazer a conversão dele. Então eu preciso entender que a partir do momento que eu conheço o perfil comportamental, que eu já entendo as características dele, eu preciso identificar o perfil comportamental do outro, da pessoa que eu vou me relacionar. Para quê? Para estar trocando o chip. Eu não posso, definitivamente, tratar o outro como eu gosto de ser tratado. Eu tenho que tratar o outro como ele quer ser tratado. Porque empatia, não confunda empatia com simpatia. E o que a gente olha no mercado e a gente vê? O vendedor que procura ser simpático. Gente, isso é diferente de empatia. Empatia é você se colocar no mundo do outro, no lugar do outro, no mundo dele. E você só vai conseguir fazer isso se você entender que o perfil dele é diferente do seu e você se comportar como o perfil dele. Entende? Então, por exemplo, vou até dar um exemplo. A gente está falando do executor, né? O executor é um cara que prático, objetivo, rápido, ligeiro, focado no resultado. Ele quer chegar lá, você quer comprar ou não quer, né? Mais ou menos assim, né? Bora fechar o negócio, porque ele é rápido, ele é prático, ele é objetivo, ele é direto. Pensa esse cara conversando com um comprador que é planejador. O que vocês Sim. acham que o planejador vai fazer? A tendência é ele se sentir, né, super arredio, assim, né? Então, tá me atacando, né? Eu preciso pensar, eu preciso de calma, eu preciso entender o negócio, né? Ou seja, não vai dar seu sim. Ele não vai comprar, ele não vai dar o sim para você. Você não vai ter o sim desse cliente. É muito provável que esse cliente te deixe esperando, compre da concorrência e você fica achando aí que é preço e muitas das vezes não foi o preço, foi seu comportamento que distanciou você daquilo que você deseja, né? Que era fazer a meta, né, ali com ele, né? Então a gente precisa estar atento com isso, porque isso é real, gente. Isso acontece demais. Eu venho de multinacional, é exatamente isso. Eu fui uma pessoa que que batia todas as metas. Eu tinha vendedor que falava assim: o que você fez? Eu falei: eu mudei o discurso e tratei o cliente como ele gosta de ser tratado. Apenas isso. Então a gente precisa entender. Ai, Andréa. A Oi. gente precisa. Tá me ouvindo? Tô, Tá. mudou o som, mas eu consigo te ouvir claro ainda. Teve um telefone que deu uma interferência aqui. É. Então, o que que acontece? Eu preciso entender isso, né? Porque isso é real, isso acontece muito. Olha só, um comunicador também, né? Que é muito comum a gente ter na equipe de vendas alguns destaques no perfil comunicador. Essa pessoa ela já chega contando piada, chega interagindo com o cliente, falando o que ele gosta, achando que isso vai trazer uma conversão. Gente, se esse cara for um analista, sabe o que você está passando para o analista? Que você não é uma pessoa muito confiável. Porque o analista, ele gosta de quê? De dados estatísticos, né? Ele gosta de olhar números. Então, se você é um comunicador... Porque já é um hábito seu ser assim, compreende? Já é um hábito seu ser um comunicador, uma pessoa alegre, motivada, prática, não é atenta a detalhes. Então, vai conversar com o analista? Não vai dar rock. Então, terceiro passo. Conheça o perfil do seu cliente. E aí entra na questão de ser mesmo um camaleão, né? Identificar, por exemplo, como você falou agora, o analista, né? O analista é uma pessoa, assim, na maioria das vezes visual, né? E o comunicador, ele é na maioria das vezes auditivo. E aí você tem que se adaptar, né? Tem que ir de acordo com o que o seu cliente prefere. Como que ele prefere que o seu produto, o seu serviço seja apresentado para ele? Como você É isso falou, aí. no caso dele sendo analista, ele quer dados, ele quer números, ele quer informação, ele quer visualizar, né? Ele quer uma planilha, ele quer assim, entender de resultados, ele quer entender projeção. Não é o caso de alguém comunicador, né? Seria um pouco diferente a maneira como você apresentaria para esse tipo de pessoa por conta do perfil comportamental dele. Então, assim, é uma questão realmente de se adaptar ao cliente. Por quê? Porque é aí que você consegue com que ele te veja, né, de uma maneira igual. Então, assim, tem que espelhar, né? Porque a pessoa vai se sentir mais confortável. E quando acontece isso, você também consegue criar o rapport, como você falou. Ou seja, você consegue entender
com a cabeça que o seu cliente também pensa e consegue, inclusive, tentar prever, né, passos, respostas. Bom, se eu for por esse caminho, o que é provavelmente que ele vai me falar de acordo, né, com o perfil que ele tem? E aí você vai moldando a negociação de acordo com o que você precisa, e isso completamente ajuda aí a atender, ajuda a aumentar a sua conversão, né? Muito, muito legal. Perfeito, que bom que você gostou, porque assim, você acabou entrando no nosso quarto passo, Olha que é a só, tá partir do vendo? momento, a sinergia entre a gente, que é a partir do primeiro passo, que é o autoconhecimento, você conhecer seu perfil comportamental, entender que o outro ele é diferente de você, e com certeza ele tem um perfil diferente de você, e você trocar esse chip, é você fazer o quê? O quarto passo, adaptar a sua comunicação. Ok. Então você precisa adaptar a sua comunicação, você não vai mais chegar do seu jeito, né? Porque você tem isso forte em você, isso é um ponto forte em você. Você muda esse chip. Isso é o quê, gente? Isso é inteligência emocional, isso é visão estratégica, visão sistêmica, é tudo que você precisa hoje como uma competência, uma habilidade para ser desenvolvida. Olha aí, ó, eu tô cheio de mentorados aqui, ó. Tá vendo? Prestigiando você, André. Muito bom. Sejam bem-vindos. Quinto passo. Gente, não tem jeito de a gente falar de passos, né? Sem a gente traçar ação, né, André? Tem muita iniciativa e pouca acabativa, né? Preciso agir, preciso fazer ações. Exatamente. E aí eu trouxe 3 ações importantes aqui, tá? É você entender, pegou tudo isso, anotou tudo isso? Agora vamos entrar em ação. Vamos para o quinto passo, que é você entrar em ação. É o famoso TBC, tira a bunda da cadeira, né? Uhum. 3 ações que eu trouxe aqui para vocês como sugestão, como dica e como coaching para vocês, aí já dando, né, uma mentoria aí para vocês. Ação para você potencializar os seus recursos do perfil. Então, quer conhecer um pouquinho mais? Vai lá no meu site. Aí, André, deixa eu até digitar aqui para o pessoal, se eles quiserem entrar lá no Claro. site. Eu também vou pôr na descrição, tá? Do IGTV. Entrem lá no site, gente, porque lá você consegue baixar um PDF gratuito, tá? Para você fazer brincando lá uma análise de perfil. Se aquilo dá certo? Dá certo. Mas é uma forma lúdica, né? Mas dá certo. Você quer aperfeiçoar, quer ter uma visão, quer ter um relatório, né? Comprovado cientificamente, com selo de aprovação, aí você precisa pagar por isso. Mas dá para você começar baixando esse PDF lá e fazendo esse exercício aí. Então, 5 passos, né? O quinto passo é você criar a ação agora. Então, identifique agora os seus recursos do seu perfil e potencialize eles. O que é potencializar? Usar eles a seu favor, com inteligência, com estratégia. Entendeu? Não é você mudar para se tornar um analista, nada disso. Porque se você fizer isso, gente, te contar, você vai se tornar uma pessoa infeliz, tá? Então, não tente isso. Tente se conhecer e tente aceitar o que você é e potencialize o que você é. Perfeito? Então, identifique os recursos e o que ação? O que eu posso fazer para me potencializar esses recursos? O que eu posso fazer amanhã de diferente para me usar esse recurso para me potencializar, para me ter mais performance? Essa é a primeira ação que eu coloco aqui para vocês. Segunda ação, olhe agora para as interferências do perfil. Porque eles aparecem como sabotadores na sua rotina, sabe? A gente não vê que a gente está atuando com essas interferências, né? Quem percebe? É o outro que está olhando para nós e julgando. Ah, aquela pessoa é meio arrogante, ela é meio sem educação. Na verdade, você só está sendo prática nos seus olhos, né? Para você está sendo prática. Para o outro, você está sendo uma pessoa apressada, arrogante, mal educada. Então, olhe para as interferências para você minimizar elas. Então, você vai criar ações, né? Ou seja, coisas que você pode fazer para diminuir ela. Então, quando você estiver na sua rotina, percebe aquilo que você está fazendo. Cara, isso não é legal. E faz diferente. Isso é uma ação para você minimizar suas interferências. Perfeito? Você tem um exemplo aí de interferência para ficar mais claro o que seria uma interferência na... Tenho. Deixa eu pegar aqui de um perfil. Qual que é seu perfil? Você sabe qual é o seu perfil, André? Sei. O meu perfil
Bom, costumava ser analista, mas está mais para executor hoje em dia. Gente, eu já fui fio desencapado. Sabe o que é isso, né? É uma pessoa 100% executora. Eu vou confessar aqui para vocês, eu já fui fio desencapado. O que é isso? Executora na veia, sabe? Executora na veia. E o que acontecia? Pode perguntar, André. Não, é que tem esse ponto também, né? Acho que a gente não comentou antes, que a gente muda, né? Às vezes a gente acaba não passando isso, mas você pode estar passando por uma fase, por um período, ou coisas que você aprende, ou né, a empresa que você está, com tudo que você está vivendo, que tendencia e você começa a agir de uma maneira, você começa a criar um comportamento, ou executar um comportamento que depois ele muda. Então, assim, para as pessoas entenderem que é importante fazer esse processo sempre de autoconhecimento. Por quê? Porque você pode mudar, né? Isso, perfeito. E por que eu mudo? Porque a habilidade e competência é uma coisa que eu desenvolvo, gente. Sim. Então, por exemplo, se eu identifiquei que o meu executor na veia, ele está me atrapalhando, o que eu começo a trabalhar? As interferências, para minimizar essas interferências. Quando eu começo a fazer isso, eu começo a exercer algumas habilidades e características, por exemplo, de um planejador e de um analista, porque você tem os 4. Você já tem os 4. Então, à medida que você se autoconhece, está alimentando o quê? A sua mente com o quê? Com novas crenças, com novos valores. Então, você muda isso. Por quê? Porque você está desenvolvendo uma nova habilidade, uma nova competência. Isso é fácil? Não, né, gente? Claro que não. Se fosse fácil, todo mundo fazia, era assim, né? Não precisava nem de coach, né? Não é fácil, a gente precisa identificar, autoconhecer e ir trabalhando isso. Porque isso é uma mudança, inclusive, de mentalidade, isso é uma mudança de mindset. Isso leva um tempinho, né? É muito conhecimento, é muita prática, é muita repetição. Ó, você me perguntou da interferência, no executor. Quando eu era fio desencapado, gente, eu não via. Mas eu era aquela pessoa que chegava assim, entregava tudo, né? A minha equipe entregava todos os resultados, né? Tinha que entregar, porque, né? Eu era fio desencapado, então a equipe entregava o resultado. Mas no final do dia, eu não tinha ninguém comigo. As pessoas não queriam ficar perto de mim. Por quê? Porque eu minava a energia das pessoas. Por quê? Produção em produção, né? Porque eu era muito resultado. Aí as pessoas, quando tinha um tempinho, o que elas faziam? Foge da Suzana! Por quê? Porque eu sugava a energia das pessoas, as pessoas ficam cansadas, entende? A interferência, né? Ficou claro agora, ficou super claro. Ficou claro? Então, Excelente. perfeito. Eu sou assim hoje, gente? Não, claro que não. O coach mudou minha vida, viu? Que bom, que legal. Bom, eu tava falando dos... pode perguntar. Cobrimos 2 pontos agora do 5º passo, né? Foi. E a terceira dica que eu dou do 5º passo é você entrando em ação, fazendo o quê? Ação para você melhorar o seu relacionamento com o seu cliente, que é você fazer agora um investimento na comunicação, um alinhamento do quê? Da sua comunicação, para você ter uma comunicação mais eficaz, ativa com esse cliente a partir do momento que você identifica o perfil dele, já fez esse trabalho do autoconhecimento. Gente, esses 5 passos, eles são poderosos. Se você seguir aqui as orientações que eu estou dando para vocês, de buscar a parte técnica, né, que é o conhecimento, que também eu preciso saber vender, eu preciso entender o meu papel de vendedor. Juntar isso com a parte do autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele vai te trazer essa mudança necessária comportamental, eu tenho certeza de que você vai desenvolver com isso, né, inteligência emocional, você vai fazer, através desse desenvolvimento, você vai conseguir cumprir todas as etapas do processo de vendas. Então, eu tenho certeza que você vai ter conversão em vendas. Segue os passinhos aqui, que é uma dica valiosa. Isso foi ouro para vocês hoje. Show de bola. Nosso tempo está começando aí a chegar no fim. A gente acabou entrando um pouquinho mais de detalhes ali no executor, né? Depois, então acho que ficou bem feito para entender como que é esse processo todo do perfil. Então, finalizando aqui, Suzana, eu gostaria realmente novamente, de todo o coração, agradecer. Foi uma aula, tá? Para quem acompanhou, para quem vai continuar acompanhando, vai estar no IGTV, vai estar inclusive depois no meu canal do YouTube, tá? Para todo mundo que quiser ver, você também pode divulgar, porque assim, muita gente
de verdade se beneficiou e vai continuar se beneficiando de todas essas informações. De novo, assim, é uma aula mesmo sobre comportamento, sobre como você consegue se identificar, aquele tapa também na cara, né? Que eu acredito que eu estou sempre fazendo melhor. Não, calma. Tem sempre alguma coisa para melhorar? Vamos parar um pouquinho, olhar para dentro de si, ver o que você pode fazer de melhor em cada passo do processo de vendas, que é importantíssimo. E aí o que você falou, né? Alinhando isso com técnicas de vendas, você tem aí um formato muito legal, incrível para você aumentar as conversões. Então, de novo, agradeço muito a sua participação. Gratidão. Recados finais aí para a gente encerrar. É isso, gente. Espero ver vocês no workshop, que está incrível, né? Participa, porque eu acho que aberto, assim, esse vai ser o último online que eu vou fazer. Depois, né, eu tô com uma agenda extensa aí para fazer interno dentro de empresa, então aproveita essa oportunidade aí que está sensacional. É isso, marca a gente lá no Insta, vem ser nosso seguidor, que tem sempre dica, tanto no meu Instagram quanto no Instagram do André. A gente está sempre falando dos assuntos, né, que a gente trabalha, então é bem rico, né, seguir a gente aí. Conto com vocês, é isso. Obrigada, gratidão por vocês estarem assistindo, gratidão por estar aqui, obrigada, André, pelo convite, né? E é isso, vamos que vamos agendar a próxima live. E vamos vender muito, pessoal. Obrigado Vender muito. E até a próxima. Tchau. Beijo!